você está podendo acompanhar nesse momento um pouquinho de como anda a nossa reforma, nesse tempo em que nós estamos com esse espaço físico fechado. Nós estamos tentando avançar o mais rápido possível com a nossa reforma. Pinturas, algumas pequenas mudanças, para que em breve nós possamos novamente estar juntos aqui na comunidade. Eu queria também aproveitar esse tempo para dizer a você que tem participado dos nossos cultos online, que tem ouvido mensagens e de repente está tomando algumas decisões ou precisa de alguns detalhes a mais, ou de repente, simplesmente, está passando por um tempo na sua vida em que você precisa de um ombro amigo, de alguém com quem você possa conversar, te ajudando a buscar caminhos, soluções. Nós, aqui na comunidade, aqui na Igreja Presbiteriana do Boa Vista, estamos à sua disposição. Você pode nos acessar, mandando-nos mensagem privada, tanto no Instagram como no Facebook. Temos também o nosso site, se você preferir. Entre em contato conosco, haverá sempre alguém disponível para conversar com você, para orar com você, para trazer esclarecimentos ou simplesmente para te ouvir e ao final orar com você. Que Deus abençoe a sua vida. Agora continue conosco e acompanhe um pouco mais do que nós temos planejado para o nosso espaço físico. Bom dia, que prazer estar contigo mais uma manhã meditando na Palavra de Deus. Hoje, como você já pôde ver no título, vamos estar estudando um pouco sobre a parábola do trigo e do joio, que se encontra no texto de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 até o 30. Mateus 13, 24 e 30. E diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos, melhor dizendo, até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Em seguida, eu gostaria de mostrar a ti, na sequência, um pequeno vídeo, para você ter uma pequena noção do que é o trigo e do que é o joio, se você não está familiarizado com essas duas plantas. Olha lá, pera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó.
Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein? Interessante esse vídeo, não é mesmo? Você pode notar ali que tanto o trigo quanto o joio eles são muito parecidos. Porém, o que distingue entre eles é o fruto nos quais eles produzem. O joio não produz absolutamente nada, é só palha, como comentam os rapazes, e o trigo produz ali nas suas espigas, tem ali o grão do trigo. Como você também pôde perceber ali nesse pequeno vídeo, o joio ele tem uma característica, ele rouba todo o adubo que a princípio é destinado ao crescimento do trigo. Outra curiosidade é que o joio ele também produz um tipo de fungo que ele se torna venenoso, de tal forma que quando é feita a colheita do trigo e juntamente está o joio, na hora de triturar os grãos ao fazer a farinha, é muito provavelmente que se tiver joio ali juntamente com esse fungo produzido, se perde toda a farinha. Ou seja, o joio ali ele é uma praga, o que a gente chamaria de hoje de praga, porque não serve absolutamente para nada e só estraga mesmo o meio ali onde ele está junto com o trigo. Mas, nos atentando à parábola do trigo e do joio, a gente vê aqui que existe uma sequência de parábolas aqui em Mateus 13. A primeira parábola a gente já viu, já tive o privilégio aqui de estar trazendo a vocês, na última vez que estive aqui, que é a parábola do semeador. A gente pode ver nesse texto, como a gente pode ver tanto em Lucas quanto em Marcos. A segunda parábola, que é o texto que a gente está vendo hoje, a parábola do trigo e do joio. A gente já viu também o grão de mostarda, que eu também já tive o prazer de trazer aqui neste momento. A parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido e da pérola valiosa e uma que a gente ainda não viu, que é a parábola da rede. Então hoje nós estamos nos atentando a essa segunda parábola dessa série de parábolas que Jesus está contando. Se a gente for ver ali no início do capítulo 13, Jesus ele está contando a uma grande multidão que se aglomerou então, na beira do mar onde Jesus estava ali. Então Jesus entra num barco e começa a falar com todo mundo. Esse mais ou menos é o contexto em que se está sendo contada essa parábola. Na sequência, a gente vê que a parábola que Jesus está contando é também de fácil entendimento. Por quê? Como já disse algumas vezes, quando eu falei tanto do grão de mostarda, quanto em uma outra oportunidade falei do semeador, a figura, a forma de contar as parábolas que Jesus tanto fez sempre é intencional. E a parábola tem esse caráter de que traz abordagens do cotidiano das pessoas na qual elas entendem o que está sendo dito, né? Então, Israel, por ser uma sociedade primordialmente agrária, então entendia muito bem essas figuras. Mas olha só que interessante. A parábola do semeador, que veio anterior a esta, ela se distingue de algumas coisas dessa segunda parábola. A semente que a gente vê na parábola do semeador, a gente vê que quem está plantando ali é o próprio Jesus, né? É o semeador ali. A gente consegue ter esse entendimento ao observar o texto. Mas na parábola do trigo e do joio, essa semente, elas são os crentes em Jesus. A gente vai ver que depois ali existe uma explicação, que os discípulos eles pedem uma explicação dessa parábola e Jesus explica essa parábola nos versículos 37 ao 43 do mesmo capítulo. E eu gostaria de ler com vocês aqui. A explicação da parábola do trigo e do joio diz o seguinte: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino
tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, vendo nessa explicação, a gente pode chegar a a explicação dessa parábola em si, né? As figuras que Jesus utilizou ali para estarmos compreendendo verdades sobre o reino de Deus. A gente vê ali que o campo é o mundo. A gente vê também que a boa semente aqui não é a palavra, como a gente vê na parábola do semeador, mas são os filhos do reino, os crentes em Jesus Cristo, os verdadeiros crentes. O joio, então, são os filhos do maligno, ou seja, falsos crentes. Por isso que essa analogia parece que é trigo. Não é verdade? Você não viu ali no vídeo agora há pouco? Parece trigo. Então parece que é crente. Então é isso que Jesus está querendo trazer à mente daqueles ouvintes originais e também à nossa compreensão. Então, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, né? E a ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. A gente pode ver também que nessa parábola que existe uma condenação nos ímpios nessa segunda vinda e que existe uma figura que Jesus utiliza ali que é a do fogo. Então essa figura ela também foi utilizada anteriormente por João Batista. A gente pode ver isso em Mateus 3, 11 e 12 e em Lucas 3 também. Jesus, então, ao terminar de explicar essa parábola, ele utiliza a frase tão famosa, aquele que tem ouvidos ouça. Provavelmente já ouviu várias vezes Jesus falando isso. E a gente vê muita essa frase, melhor dizendo, sendo dita em sequência lá em Apocalipse. Nos três primeiros capítulos, onde Jesus está falando com as 7 igrejas da Ásia. E ao final de cada carta, independente se é uma carta de exortação a uma melhor padrão, a uma repreensão, melhor dizendo, ou a um elogio, ou ausência até mesmo de elogios, toda a carta que está sendo escrita ali, as 7 cartas, termina dessa forma: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Então a gente vê que essa figura, muitas vezes a gente se remete a esse fogo, né? Por exemplo, o texto que eu citei aqui há pouco, de Mateus 3, de 11 a 12, na fala de João Batista, quando ele está falando sobre quem é Jesus, que o contexto é o seguinte: João Batista ele fala que ele batiza com água, mas aquele que vem após ele vos batizará, né? Está falando com seu público original, com o Espírito e com fogo. E a gente vê ali nesses versículos 11 e 12 que a figura do fogo é a condenação. A gente pode ter essa compreensão de que o fogo muitas vezes é um simbolismo que na Bíblia que a gente vê que é direcionado à purificação, a um fervor mesmo, e está correto. Mas a gente vê muita mais referência na Bíblia da figura do fogo como juízo de Deus. Como juízo de Deus. Então a gente precisa ter esse discernimento para que a gente tenha uma boa compreensão da Bíblia. Se vocês estão conseguindo me entender, é basicamente isso que a parábola do trigo e do joio está querendo dizer. É um sermão, por assim dizer, escatológico, né? Sobre os fins dos tempos, como que se dá, na verdade, todo esse tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então a advertência ela é similar a outras passagens nesse sentido, do Novo Testamento, melhor dizendo, e aponta para uma realidade atual e futura ao mesmo tempo. Então a gente vê aqui que o diabo ele não pode destruir o crente verdadeiro. A gente vê ali que a presença do diabo, a gente vê que esse inimigo que semeou o joio, ele não destrói o trigo, mas pelo contrário, ele planta o joio que se transfigura, por assim dizer, parece que é trigo, mas na verdade é joio, né? Então o que ele faz? Ele planta no meio de Deus, do povo de Deus, o falso crente. Então nós devemos ter cuidado com as falsificações do diabo, a gente pode ver isso lá em 2 Coríntios, de 11 a 20, capítulo 11, 26, melhor dizendo, que ele possui crentes falsos. A gente vê também que eles acreditam num falso evangelho. A gente vê também lá em Romanos que o diabo ele estimula
ele estimula uma falsa justificação, como a gente pode ver muito bem em Romanos 10, de 1 a 3, e que também tem até mesmo uma igreja falsa, como a gente pode ver lá em Apocalipse 2, 9, mas que no final dos tempos chegará ao cúmulo de produzir um falso Cristo, um anticristo. A gente pode ver isso lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, e também em Apocalipse 13. Então, olha só que interessante essa frase do Dr. John MacArthur Jr. Os crentes não se disfarçam de filhos do diabo. O oposto disso é que é verdade, ou seja, os falsos crentes se disfarçam de crentes verdadeiros. Satanás se finge de anjo de luz e os seus servos imitam os filhos da justiça. Quando as Escrituras reconhecem a dificuldade em se distinguir as ovelhas dos bodes, a questão central não é que os crentes possam parecer incrédulos, mas, pelo contrário, que os ímpios frequentemente parecem justos. Em outras palavras, o rebanho deve estar alerta para os lobos vestidos de ovelhas e não tolerar ovelhas que fazem o papel de lobo. É muito forte essa realidade e provavelmente você já deve ter percebido isso em algum momento da sua vida com Jesus, no âmbito da igreja, no âmbito também de pessoas cristãs na sociedade afora. E a palavra de Deus nos instrui, como diz muito bem aqui John MacArthur, que a gente precisa ter essa sensibilidade em perceber isso e de não nos entregarmos a essas esses falsos vislumbres, melhor dizendo. Na continuação, a gente consegue ver pelo menos 5 aplicações desse texto. A primeira aplicação que eu quero trazer para ti é que os crentes verdadeiros e os crentes falsos estão juntos na igreja visível, ou seja, a igreja que a gente consegue congregar, a igreja que a gente consegue estar ali presente, pode estar no nosso meio, pode ser alguém que você pode dizer que é teu irmão, mas a gente pode observar muito bem como que a gente distingue isso. A gente viu naquele vídeo no começo de que a gente distingue o trigo do joio através do fruto que ele produz, não é verdade? Então a igreja visível é um vasto campo onde crescem lado a lado trigo e joio. Isso é uma verdade. No meio de nós vai ter pessoas que carregam o espírito do anticristo, como a gente vê na carta de 1 João. A gente vê também num comentário de Agostinho de Hipona que diz o seguinte: o Senhor permite que os pecadores vivam no meio dos justos, não somente para dar aos pecadores tempo para se converterem, mas também para fornecer aos justos ocasião para se exercitarem nas virtudes. Ou seja, é um desafio e a gente precisa estar sensível a isso. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar observando a todo momento, a gente precisa estar meditando nas Sagradas Escrituras aquilo que o Senhor Deus nos fala, o que é certo e o que é errado. A gente não está desamparado. E a gente pode distinguir muito bem quem é um filho do diabo e quem é um filho de Deus. E nós devemos estar preparados para encontrar crentes verdadeiros e falsos. A gente não pode sermos ingênuos, melhor dizendo, ao ponto de crermos que não, tudo à nossa volta é um arco-íris, é um mundo da Alice no País das Maravilhas. Não, não é isso. Não, nós vivemos numa realidade que nós esperamos por uma redenção futura onde Jesus irá voltar, que é o que essa parábola está querendo nos dizer. Uma segunda aplicação que eu quero trazer para vocês nessa manhã é que não temos autorização, mesmo diante de todo esse contexto, mesmo a palavra de Deus nos desafiando a observar e a perceber quem são os verdadeiros e os falsos crentes, nós não temos autorização para arrancar os crentes falsos do meio dos crentes verdadeiros. Nós não temos competência para arrancar o joio do meio do trigo, porque nossos critérios de avaliação são passíveis de erro, na maioria das vezes e, quiçá, talvez, em todas as vezes. Então essa separação só acontecerá na segunda vinda de Cristo. Jesus está falando nessa parábola que vai haver uma separação. Sim, com certeza. Vai haver uma separação e vai ser feito isso através da ordem de Jesus Cristo e através dos seus anjos, como a gente vê nesse texto, ao longo dessa parábola. Então a gente vê que o trigo irá para o celeiro de Deus e o joio irá para o fogo. Existe essa distinção. Claramente existe essa distinção. E eu volto a ressaltar
a figura do fogo como condenação, não como purificação. O ímpio aqui, Jesus não está dizendo que o ímpio vai ser purificado dos seus pecados, no sentido de que eles vão ser melhor forjados, onde eles vão ser um metal que, à base do fogo ali, eles vão ser eles vão perder, não vão perder, melhor dizendo, o seu fio quando virar um instrumento, uma espada, por exemplo. Não, o fogo aqui é de juízo eterno, como diz ali onde há choro e ranger de dentes. A gente vê isso aqui nas Escrituras, onde há choro e ranger de dentes, a fornalha ardente. Então, não dá para dizer que é um ambiente de purificação, um ambiente de santificação. Como a gente pode traduzir para os verdadeiros santos? Uma terceira aplicação: a disciplina na igreja precisa ser cautelosa para não jogar fora o trigo nem promover o joio. É algo muito difícil, às vezes, trazer certas questões no meio da igreja, né? O extremo rigor, às vezes, então, ele pode ser muito perigoso. Ele é um grande risco na disciplina no meio da igreja. A gente pode ver ali em Mateus 18, na sequência, muitas vezes a gente entende o que Jesus está dizendo de forma equivocada. É aquele famoso versículo que a gente conhece, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu ali estarei. A gente atribui, na maioria das vezes, esse versículo quando nós estamos entre os cristãos, entre os crentes de verdade, orando a Deus, uma vigília, num grupo de oração, num estudo como nessa manhã, no culto. Sim, de fato, Jesus está presente conosco, mas a gente não pode usar esse texto para afirmar isso, porque o texto ele está afirmando o seguinte: a partir do versículo 14 de Mateus 18 até o versículo 20, a gente vai ver que Jesus está falando sobre como a igreja ela recebe a autoridade de Jesus e ela administra questões dentro da igreja na questão da disciplina. A gente vê que em Mateus 18, a gente vê aqui no versículo 14 o seguinte: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. E na sequência a gente vê ali um parágrafo, uma perícope de como tratar a ofensa de um irmão. E a gente vê no final, no versículo 20, Jesus falando: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. É um contexto de disciplina da igreja, em que Jesus atribui autoridade à igreja a apontar ali disciplina sobre alguém que está ali numa conduta que não convém para um cristão no meio dos cristãos. Então, precisamos levar em consideração que o extremo rigor na disciplina é de grande risco. Só o Senhor, então, ele conhece aqueles que são seus. A gente vê isso em 2 Timóteo 2,19. O Senhor sabe quem são dele. Jesus ele fala no Evangelho de João 10 que ele é o bom pastor, que nenhuma ovelha será arrebatada de sua mão. Então a gente precisa ter isso em mente, de que o Senhor Jesus ele está a par de toda a situação, ele sabe quem são os seus eleitos, ele conhece pelo nome, ele os ama e não vai perder eles. Então a gente não precisa... e a gente precisa, melhor dizendo, a gente precisa ser cauteloso na hora de disciplinar, na hora da disciplina no meio da igreja, justamente por causa disso. E tenha em mente que Jesus conhece os seus santos, conhece os seus eleitos. Então, onde o mal é claro e aberto, então nós não podemos hesitar em lidar com ele, né? Por mais que tenha um risco muito grande num rigor extremo de disciplina, isso não quer dizer que nós não podemos ter... que o mal, nós não temos que lidar com o mal quando a gente vê isso ao nosso meio. Então onde é questionável então esse mal, é melhor então esperar até que tenhamos uma orientação mais completa. Olha que interessante que o J.C. Riley escreve: quem não se importa com o que acontece ao trigo, contanto que possa desarraigar o joio, demonstra possuir bem pouco da mente de Cristo. Então a gente precisa ter cuidado na hora de a gente estar exercendo certo juízo sobre as pessoas à nossa volta. Então a orientação aqui é: quando o mal for aberto, não hesite em lidar com ele. Mas se for questionável, tenha cuidado. Tenha cuidado. E é isso que a parábola está querendo nos dizer ali no versículo 29.
No versículo 30, a gente vê uma quarta verdade, uma quarta aplicação. A verdadeira identidade do falso crente será manifestada na segunda vinda de Cristo. Então, os anjos, eles farão uma separação rigorosa e precisa, né, entre o joio e o trigo, e jamais o trigo será lançado no fogo e jamais o joio será recolhido para o celeiro de Deus. Isso é uma verdade, né? Vai ser feita a separação de forma que não vai entrar nenhum a mais dos eleitos de Deus e não vai ficar nenhum de fora também. Então, os santos e fiéis servos de Cristo receberão glória, honra e vida eterna. Jesus explica isso no versículo 43 do mesmo capítulo, olha só. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. Aqui a gente vê uma referência à doutrina da glorificação, onde nós vamos estar com o Senhor para sempre, glorificados com Ele para sempre, onde nós não seremos mais limitados pelo pecado. De outra forma, os ímpios eles serão lançados na fornalha acesa, como a gente pode ver aqui no versículo 42 do mesmo capítulo de Mateus. Então, é muito clara essa distinção. A verdadeira identidade do falso crente se manifestará na segunda vinda de Cristo. Isso é fato. E uma quinta aplicação aqui para esse momento. Tanto a alegria eterna como a condenação eterna são realidades inevitáveis. O engano da obra do diabo não dura para sempre. Isso é algo que a gente pode se alegrar. Isso é algo que a gente pode ter certeza e ter a esperança e a paz de que o engano da obra do diabo não dura para sempre. Então as máscaras dos falsos crentes cairão com isso, né? É meio óbvio. E eles sofrerão então a penalidade eterna de destruição, como a gente vê em várias referências, como em Judas, como em Apocalipse e assim vai, e outras parábolas, né? Então os filhos do reino logo desfrutarão de felicidade eterna. A gente vê lá em seu Apocalipse 21, de 1 a 3, nós, crentes em Jesus, vamos desfrutar eternamente uma alegria eterna, uma felicidade eterna com o nosso Senhor. Hendrickson diz o seguinte, um comentarista bíblico, diz o seguinte: os recipientes da graça aqui serão os recipientes da glória lá. É aquela ideia de que nós já estamos no reino de Deus, mas ainda não. É um jargão, melhor dizendo, assim, dentro da teologia, que a gente entende que o reino de Deus já está aqui, mas ainda não na sua plenitude. Nós já vivemos nesse reino. Por enquanto, como afirma Hendrickson, somos recipientes da graça. Somos reino de Deus aqui, sendo recipientes da graça de Deus. Mas quando todas as coisas estiverem consumadas, quando Jesus voltar, vamos deixar de ser recipientes da graça para sermos recipientes da glória de Deus eternamente. E por fim, eu quero mostrar para vocês 5 desafios que essa parábola tem a nos mostrar. Então a gente vê que devemos estar sempre vigilantes. Falsos crentes e crentes verdadeiros estarão no nosso meio. Inevitavelmente, isso vai acontecer isso vem acontecendo desde a época de Jesus até o nosso tempo e vai acontecer até a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Jesus já falou em outra ocasião que aquele que diz Senhor, Senhor, muitas vezes, não entrará no seu reino. Jesus mandará ele se apartar dele porque não o conhece. Não é verdade? Então, é inevitável. Trigo e joio vão andar juntos. É necessário que isso aconteça. É necessário, porque a parábola também, ao mesmo tempo, ela nos desafia a ter esse discernimento do mal. E tendo esse discernimento do mal no nosso meio, nós, iluminados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo de Jesus, nós podemos, e tendo a Bíblia, a palavra de Deus nas nossas mãos, nós podemos saber o que é certo e o que é errado, aquilo que glorifica a Deus ou não. Nós estamos rodeados das mais diversas tentações, das mais diversas hostilidades por sermos cristãos neste mundo, que a cada dia que passa tem se tornado mais apóstata. E isso nos desafia a ser cada vez mais firmes na palavra do Senhor, a sermos cada vez mais firmes no evangelismo, a testemunhar do Senhor através de palavras e ações nesse mundo que está se mostrando cada vez mais corrupto, mais idólatra, mais prostituído. Nós também devemos fazer o autoexame constantemente. Você
precisa observar na sua vida, pedir orientação de Deus, observar os frutos que você tem dado e pedir discernimento a Deus para ver se você é um trigo ou se você é o joio. É necessário isso. O autoexame faz parte da caminhada cristã. E se você se vê como joio, pode ter certeza que Deus ele é misericordioso para que você seja trigo. Com certeza. Ele é um Deus que perdoa, ele redime pecado, ele perdoa pecadores constantemente. Ele ama os seus eleitos, e como a gente viu aqui nessa parábola, e vai fazer de tudo para que esses eleitos não se percam, e não vão se perder, porque estamos na mão do bom pastor. Então o autoexame é fundamental, porque como a gente viu no vídeo no começo, o joio não produz fruto, ele só aparenta ser um trigo, mas ele não produz fruto. Mas o trigo ele produz um bom fruto, que serve para um bom alimento, que vai gerar mais plantio, que vai gerar mais bênçãos para a vida de quem está plantando. A gente viu isso na prática. E não devemos desanimar por causa do joio. Nós estamos rodeados de joio, provavelmente, muito possivelmente, mas nós devemos sempre permanecer perseverantes, firmes em Jesus Cristo, nas promessas de Jesus Cristo, naquilo que Ele aplicou na nossa vida, a fim de que nós continuemos a propagar o Evangelho, continuemos a testemunhar coisas maravilhosas sobre o nosso Senhor, não nos desanimando, muitas vezes, pela prática do joio no nosso meio, no meio cristão. Nós devemos permanecer perseverantes. É isso que a palavra de Deus nos instrui constantemente. E como trigo, devemos sempre produzir frutos. Sempre produzir frutos. O autoexame nos provoca também a sempre produzir cada vez mais frutos. Talvez no autoexame você se veja alguém que produza bons frutos. Dê glórias a Deus por isso. Todo o mérito pertence ao Senhor Jesus por isso. Porque é Ele quem faz o plantio. É Ele que também, através da ajuda dos seus ajudantes, dos seus anjos, dos seus trabalhadores, vai fazer esse plantio, vai fazer essa colheita, melhor dizendo. É necessário e é tempo. A palavra de Deus, essa parábola do joio nos instiga a ver que é tempo ainda de produzir bons frutos. Produza bons frutos, é tempo para isso. E, por fim, como se trata de uma parábola que tem um viés escatológico, um viés que aponta para a segunda vinda de Jesus, nos desafia a perseverar na esperança, na nossa esperança que está em Cristo. Jesus é a nossa esperança. Nele que nós depositamos todas as nossas dores, todas as nossas lutas, todas as nossas alegrias, todos os nossos desafios. É nele que nós precisamos descansar constantemente. E eu queria orar com você essa manhã, pedindo para que a misericórdia de Deus, para que tudo isso que a gente aprendeu hoje aqui, venha estar sendo cada vez mais uma verdade, venha estar cada vez sendo vivo no nosso ser. Vamos orar? Senhor Jesus, somos gratos, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor nos salvou e isso é algo que não importa o que façamos, jamais conseguiríamos agradecer na mesma altura. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, no nosso interior. Obrigado, Jesus. Te pedimos, Deus, nessa manhã para que o Senhor nos dê o discernimento sobre a nossa vida, se estamos sendo trigo ou joio no meio em que vivemos, que nós, Pai, estejamos sensíveis à sua voz e para que a gente não se perca, Pai, mas para que a gente continue sendo sustentados pelo Senhor. Sê conosco, Deus. Faça com que a gente seja cada dia mais, Pai, produtivo para a sua boa obra, Pai. Que diante de um contexto onde somos trigo em meio de joio, Pai, nós perseveremos, Pai, que nós não cedamos, Pai, as implicações que os maus, Pai, os filhos do maligno vêm estar atentando contra as nossas vidas. Jesus, eu te peço, Deus, para que o Senhor tenha sempre misericórdia de nós, que a compreensão de que nós somos trigo, Pai, seja cada vez mais verdadeiro na nossa mente
e que a gente não se acomode, mas que a gente seja desafiado cada dia mais a produzir frutos, Pai. E de que nós, Pai, estejamos firmes no Senhor e que nós estejamos esperançosos na Sua volta, Pai. Sempre, Pai, sem desanimar. Sê conosco, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Pai, os lugares onde nós atuamos, Pai. Que seja tudo para a Sua honra e para a Sua glória. Te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos encontramos à noite no início de mais uma série Reconstrução, Problema ou Oportunidade, às 7 horas. Nos vemos lá.